Mulher menstruada, um problema ou uma oportunidade? Seja bem-vinda, seja bem-vindo ao canal Bela Moon. Eu sou a Priscila Pires e o nosso assunto hoje é menstruação. Com certeza, quando eu falei mulher menstruada, alguma coisa veio à sua mente, alguma cena, algum episódio. E aí, por que a gente escolheu conversar sobre menstruação aqui hoje? Curte e compartilha essa mensagem para que mais e mais pessoas tenham acesso a esse conhecimento. Se você está aqui, é porque a sua mãe menstruou. A mulher é responsável pela reprodução da espécie humana. E a menstruação acontece após mais ou menos 14 dias, um óvulo foi liberado para fecundação. Então, se a mulher menstrua, quer dizer que ela está com a sua capacidade sexual reprodutiva em dia. Então vamos entender como que isso acontece. As mulheres, você já deve ter assistido no vídeo anterior, que elas têm fases. Então, os ciclos da mulher, a gente conta com 4 fases. A primeira fase é a fase da criança, é a fase da menina. E o que traz como marco a mudança da fase da menina para a mulher é a menarca. A menarca é a primeira menstruação. E aí, então, a mulher entra nessa fase de capacidade de reprodução quando ela tem a menarca. E essa fase se encerra quando ela tem a menopausa. A menopausa também é uma data, assim como a menarca. Depois de 12 meses, 12 luas sem menstruação, isso diz que aquela data da última menstruação é a menopausa. E aí é quando a mulher sai da capacidade de reprodução e ela vai para a fase madura. A quarta fase, a fase da menopausa. Então, dentro da segunda fase, da terceira fase, que a gente tem essa mulher adulta e a gente tem a fase de climatério, que é uma fase de transição para a menopausa, é o período em que a mulher tem a capacidade de reproduzir, e isso se dá através do ciclo menstrual. E a menstruação a gente conta como a primeira fase desse ciclo. E aí então, por que eu estou trazendo o início disso e trazendo essa maneira didática para você entender que o ciclo menstrual, ele faz parte de 2 fases do ciclo da mulher. Então, tivemos a menarca, quer dizer o quê? Que aquele organismo está capaz de reproduzir. É um organismo maduro? Não. A comunicação ali entre o cérebro, os ovários, ela vai tomando eficiência, vai ficando mais eficaz com o passar dos anos. Então, quando tem a menarca, quer dizer o quê? Aquela menina ovulou. E aí, como é que vai acontecer o ciclo menstrual dela? Vai ser regular? Vai ser entre 21 e 35 dias? Ela vai ficar menstruada ali entre 3 e 7 dias? Não sabemos. É individual. O que é comum? É comum que nesses 2 primeiros anos não seja um ciclo regular. É importante de observar qual é a coloração desse sangue, qual é o fluxo desse sangue. E aí é importante o quê? Que essa menina, que os meninos que convivem com ela, os adultos que convivem com ela, entendam sobre a menstruação, sobre o ciclo menstrual, sobre as fases da mulher. Para quê? Para ter qualidade de vida nos relacionamentos, para a gente ter respeito, que é a base fundamental de relacionamento, empatia, afeto, cuidado. E aí a gente começa por onde? A menina tá ali, recebe seu sangue. E aí, o que ela faz? Às vezes nada. Às vezes ela já teve uma informação sobre, mas às vezes ela não teve. Não é comum conversar sobre isso. E então isso gera medo, gera incômodo. Por quê? Porque é desconhecido. Então aproveita esse momento e compartilha esse vídeo com homens e mulheres, adolescentes que precisam aprender sobre a menstruação. Se você não se inscreveu no canal, se inscreva agora e não deixe de deixar aquela curtida. Comenta também o que você aprendeu aqui, o que mais que você gostaria de ouvir sobre esse assunto. Fica à vontade para colocar aí nos comentários.
ovários. E aí, então, a higiene é uma pauta importante para se conversar com adolescentes de modo geral, não só com as meninas. E aí, o que essa menina também tem que aprender? Ela recebeu sangue, quer dizer o quê? Que ela já está uma adolescente. Ela já teve início da puberdade. Por quê? Porque já houve um crescimento da mama, o mamilo pode ter escurecido, os pelos pubianos já estão ali. Às vezes tem uma mudança na voz, inclusive no crescimento das unhas, do cabelo. Dá para perceber de algumas maneiras. E é importante que não só as pessoas ao redor vejam e de repente façam bons comentários e tragam essa informação, mas a pessoa que está vivenciando isso, a criança, adolescente que está passando por isso. E aí é importante, primeira coisa, vamos falar sobre os absorventes? A gente tem absorventes que são reutilizáveis e a gente tem aqueles que são descartáveis. E aí a gente tem absorventes de algodão, naturais, a gente tem aqueles produzidos pela indústria em larga escala, a gente tem as calcinhas menstruais, a gente tem os coletores, são reutilizáveis, assim como as calcinhas, assim como os absorventes de algodão. Então é importante que saiba que existe essa gama de recursos para ser utilizado no período de menstruação. Geralmente, o corpo, ele traz um sinal de que o sangue vai chegar, de que a lua vai descer, de que essa mulher vai receber esse sangue. E aí ela tem como já andar com um absorvente na mochila, na bolsa, ou até mesmo sair com esse absorvente. É importante saber que os absorventes internos, eles não rompem o ímen, até porque o ímen tem um orifício para o sangue sair e também ele é rompido, mas ele tem um orifício que pode também um espermatozoide permear ali sem que haja o rompimento desse ímen. Usar o absorvente interno para uma piscina, para uma aula de natação, para um banho de mar é totalmente possível. E tão importante quanto isso, de ter esse conhecimento sobre os absorventes, é importante que essa menina, por exemplo, ganhe um espelho, para que ela possa reconhecer a própria vulva, para que ela conheça a anatomia do corpo dela. Se houve menstruação, quer dizer, então, que agora eu vou ter marcadas as minhas fases, porque depois da menstruação vem a pré-ovulação. Aí eu já não tenho mais sangue na minha calcinha, eu não recebo mais nenhum sangue. Mas daí um pouco eu começo a receber um muco viscoso. Por quê? Porque eu entrei na ovulação, eu estou no período fértil, aí depois isso seca, mas aí eu vejo que eu estou um pouco mais inchado, eu tenho uma enxaqueca, quer dizer que eu estou na pré-menstruação. E aí o que é importante? Nessa menina já ter essa autorização, se dar essa permissão de fazer o toque, para saber como que está o meu colo do útero, como que está posicionado o meu colo do útero, que tipo de corrimento eu estou tendo, o que está acontecendo aqui, porque isso é autoconhecimento. E toda essa dança hormonal que acontece dentro do ciclo menstrual influencia nas emoções. A liberação dos hormônios, quando está na fase pré-ovulatória, ovulatória, e aí a gente tem a liberação do LH, o que acontece ali naquele momento? Aquele boom de hormônios, é aquele momento, uau, da sinfonia em alta, que o maestro tá ali super se movimentando, o carnaval tá bombando, o festival tá em alta. E aí, como que tá esse canal vaginal? Essa menina, essa mulher dona desse corpo, ela pode ter esse poder sobre si e inclusive perceber como que tá a emoção dela, como que tá o humor dela. O período menstrual não é comum de fazer toque, a gente está num momento de limpeza, num momento de renovação, mas é importante perceber o que o meu corpo está dizendo. É muito comum a quantidade de sonhos aumentarem, tanto na pré-menstrual quanto na menstruação. Então, o momento de menstruação, às vezes ali no primeiro 5 dias é um desconforto, geralmente o segundo dia é o dia de maior fluxo. Então, é o dia que o útero tá assim, cansado, precisa de relaxar. Por quê? Porque todo aquele endométrio, tudo aquilo tá descamando, tá saindo. E aí isso reflete nessa mulher. Então, não deveria ser natural o processo de tá de bode, tá de chico, eu tô naqueles dias. E aí é como se eu tivesse incapacitada de vivenciar determinadas coisas. E não, pelo contrário, eu posso vivenciar diferentes coisas e algumas coisas eu posso optar por, de repente, não fazer para eu ficar mais conectada comigo. Então, é importante a gente saber que a menstruação, sim, ela pede reserva, ela pede um tempo maior, de repente, de descanso, mas ela não impede nenhum tipo de atividade.
E caso você observe que essa mulher, essa menina, ela passa por muito desconforto pré-menstrual ou menstrual, é importante uma consulta médica, é importante um diagnóstico, porque não é natural que a menstruação seja algo que coloque aquela mulher na cama todas as luas, todos os meses. Então é preciso fazer essa verificação, porque a menstruação em si, ela denota que aquele corpo está saudável, que a capacidade sexual reprodutiva está em dia. Se o fluxo está muito aumentado, se o fluxo está muito pequeno, se tem muita dor, se tem pouca dor, tudo isso precisa passar por um processo de autoobservação, de registro, para entender qual é a própria naturalidade, a própria normalidade e, se for o caso, pedir ajuda médica, pedir ajuda terapêutica, porque o ciclo é justamente o oráculo da mulher. Então, um período menstrual é um período de deixar a intuição, a criatividade estarem aguçadas, porque é quando a mulher ela está muito ativa no seu poder de energia. O nosso útero é o segundo coração. Então, dentro dele, a gente tem esses acessos. Quando a gente diz dentro do útero, é o vórtice, a energia, não é especificamente o órgão em si. Há mulheres que nascem sem o útero ou que passam pela esterectomia, ou às vezes tem ali o câncer de ovário, retira um ovário. Essa energia da mulher, ela continua ativa. Tudo depende da permissão, do olhar, do autoconhecimento que essa mulher pratica com ela. Então, se tá no período ali menstrual, poxa, vamos evitar então certos alimentos estimulantes, vamos trabalhar os alimentos calmantes. Eu vou fazer uma compressa, eu vou fazer um escalda-pés, eu vou tomar um banho de banheira, eu vou fazer uma sauna, eu vou tomar determinados chás. Pra quê? Pra trazer esse conforto pro meu corpo. E aí, pra eu começar o novo ciclo, pra eu começar uma nova fase, de uma maneira que eu não esteja no modo automático, que eu esteja percebendo tudo aquilo que o meu corpo está comunicando comigo. Então entenda, você aí que está ouvindo esse vídeo e que não menstrua, pensou em alguém? Lembrou de alguém? Será que agora o seu repertório sobre a menstruação já está ativado, já está melhor? Comenta aqui para mim, para eu poder saber, para eu poder entender, para a gente melhorar essa nossa conversa, nosso relacionamento, porque sim, tá claro para nós. Só estamos aqui porque nossas mães menstruaram. Claro, precisou do espermatozoide dos nossos pais para fazer a fecundação. Não há dúvida sobre isso. Entretanto, sem menstruação, não há vida. Muito obrigada por estar aqui comigo até o final. Até o próximo vídeo.